Vamos falar sobre a decepção, ou melhor, a finalização da trilogia feita de Mafioso, que é Sonhos com Deuses e Monstros, da Laini Taylor. Revelações, novos personagens, múltiplos romances e uma trama de suspense e reviravoltas. É exatamente o que acontece nesse livro, porém de forma totalmente desordenada. O que a autora fez nesse livro? Aqui vamos continuar acompanhando a jornada da Carol e do Akiva. Eles estão meio que se retratando após o segundo livro, então eles estão voltando a se aproximar, a adquirir uma confiança, só que bem devagar, bem aos poucos. E estão unindo os dois lados pela qual eles lutam. É claro que nenhum dos lados confiam no outro, porque, eles sempre foram inimigos, mas eles estão precisando unir força por um bem maior, ou por um vilão que até então era pra causar e destruir todo mundo. Mas eu acho que a autora esqueceu que tinha um vilão a ser construído, que ela deixou no vácuo do segundo livro, e começou a inserir novos personagens, novas tramas, desenvolver outros tipos de romance e se perdeu completamente na história. Além do vilão que ficou sobrando no segundo livro, que acabou escapando, vou falar de forma bem subjetiva, para não dar spoilers para quem ainda não leu o segundo livro, enfim, para quem ainda não leu e não quer tantas informações. Então, após esse vilão ter escapado no segundo livro, ele é deixado de lado aqui em Sonhos com Deuses e Monstros, e a autora insere e traz de volta novos personagens que até então a gente tinha esquecido, são apresentados no primeiro livro, e novos personagens que a gente nem nunca tinha ouvido falar. Sonhos com Deuses e Monstros vai se referir a uma nova personagem que vai ser inserida aqui na história, que particularmente não sei que raios ela veio fazer aqui na história. Ela tem umas visões com a guerra iminente que está prestes a acontecer, mas ela foi inserida e não fez nada. Simplesmente só encheu linguiça na história, não fez nenhuma diferença. A autora construiu todo um passado em relação a ela, ela conta pra gente mais ou menos sobre o passado dessa personagem, mas não é usado em nenhum momento na história. Porém, no final do livro sai um pouco do clichê. A gente espera uma coisa em relação ao desfecho da Carol e do Akiva. Talvez isso tenha um pouco impressionado, mas o livro foi tão desgastante, tão enrolado como um todo, e quando cheguei no final eu só queria acabar. Sabe quando a história já deu o que tinha que dar? E você vê que o autor tá estendendo, puxando mais coisa que já não faz mais sentido o que tá acontecendo. Depois de termos conhecido um pouco mais sobre o antepassado da Carol no segundo livro, aqui no final nós conhecemos um pouco mais sobre o Akiva, que é despejado. Ela vira o buraco da sacola e joga um monte de informações sobre o Akiva pra gente no final da história. E eu creio que se a autora tivesse trabalhado isso de forma mais devagar, inserida aos poucos, ao invés de tudo de uma vez, a história teria captado melhor, ao invés de jogar essa enxurrada de informações. E ela quis sair totalmente do clichê pra poder dar um novo caminho, pro desfecho dos personagens, mas a gente acaba desanimando após ver tantas lutas que esses personagens passaram e ainda tem que acontecer isso, sabe? Jogar esse balde de água fria pra cima deles. A história foi confusa em vários momentos, a gente acompanhava de cena quando mudava de capítulo e a gente via o que tinha acontecido com determinados personagens, só que a gente não tinha acompanhado como que ele chegou ali. Vou dar um exemplo básico, só pra vocês entenderem mais ou menos. Estou aqui sentada, de repente eu apareço caído no chão, e vocês vão se questionar, mas o que aconteceu pra ela ter caído no chão? O que fez ela cair? Mais ou menos isso que acontece, entendeu? Então a gente fica muito perdido, sabe, o porquê de muitas coisas. Ou ela devia ter estendido um pouco mais a série pra poder contextualizar melhor, ou simplesmente mantido a simplicidade da história. Em vez de querer encher, a gente sente que o universo é muito mais que aquilo, mas ela não deu conta. E olha que esse é o maior livro da série, de 500 e tantas páginas, e não deu conta de desenvolver. Infelizmente, esse livro foi uma decepção. Eu não posso falar muito sobre a trama, porque já é o desfecho, já é o terceiro da série. Simplesmente estou passando mais minhas impressões para vocês saberem mesmo o que acontece. Eu tinha visto o vlog de leitura de uma booktuber e ela tinha dado impressões parecidas, que não era tudo aquilo e tal. E mesmo assim eu fiquei com curiosidade, Eu falei, deixa eu ler e tirar minhas próprias impressões, porque às vezes comigo é diferente. E é o que eu falo pra vocês, Tem muita gente que ama essa trilogia, então mesmo assim, se vocês ainda tiverem curiosidade pra conhecer, leiam, A trilogia. Depois qualquer vídeo, procure no Instagram, vem passar um feedback pra gente conversar de boa, trocar opiniões, Eu aconselho vocês não ficarem tão desesperados, Porque eu vejo que muita gente gostaria de ter edição física
Gente, eu queria tanto, de tanto hype que o povo jogava em cima dessa trilogia, e quando eu peguei, ai que decepção. Mas enfim, pra quem ainda tem curiosidade, eu vou deixar o link, por enquanto só tem e-books, tá? Gente, eu já cacei tanto em sebos virtuais, em outras lojas, pra ver se eu achava edições físicas pra deixar pra vocês, mas não acho. Se eu não me engano, uma vez achei uma edição da Submarino do segundo livro. Eu ia compartilhar no Instagram, mas não deu tempo. Aí o livro sumiu muito rápido. Não deu tempo de compartilhar pra vocês. Mas enfim, eu gostaria de saber se vocês já leram, o que vocês acharam. Pode discordar de mim, cada leitor tem uma experiência de leitura, tá? Vocês podem ter gostado. Enfim, cada um tem uma impressão e tá tudo bem. Vou deixar também minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá. E eu aguardo vocês pra gente conversar aqui embaixo. Vamos debater, gente. Vamos falar sobre esses livros aqui tão aclamados, mas nem sempre tão amados. Até o próximo vídeo.